iniciamos esta reunião e tocamos o teu coração. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir aquele que é digno de toda glória, toda honra e todo louvor. Aleluia. Jesus. Diga o nome daquele que te salvou, meu irmão. Vamos dizer juntos: Jesus. De novo, Jesus. Mais uma vez, Jesus. Ele sim é digno de todo louvor e de toda adoração. Amém? Vamos adorá-lo com toda a nossa força nessa manhã. Celebremos com júbilo ao nosso Deus, com danças e comprados de vitória. Só Ele é digno de adoração. Batendo palmas, entronizando o Rei, proclamando sua grandeza. Só Ele é Deus em toda a terra, digno de adoração. Em todas as nações levantamos o teu nome, Jesus. Digno de adoração. Em todas as nações levantamos o teu nome, Jesus. Digno de adoração. Batendo palmas, entronizando o Rei e proclamando a sua grandeza. Pois só Ele é Deus em toda a terra, digno de adoração. Em todas as nações levantamos o teu nome, Jesus. Digno de adoração. Em todas as nações levantamos o teu nome, Jesus. Digno de adoração. Oh, digno de adoração. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. Vamos, igreja, levante a sua voz e cante isso. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre e todo sempre. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. Em todas as nações levantamos o teu nome, Jesus. Digno de adoração. Em todas as nações levantamos o teu nome, Jesus. Digno de adoração. Em todas as nações levantamos o teu nome, diga, Jesus. O que Ele é, digno de adoração. Em todas as nações nós levantamos o teu nome, Jesus. Oh, digno de adoração. Em todas as nações o teu nome, que é Jesus. Digno de adoração. Em todas as nações levantamos o teu nome, Jesus.
Tome a sua Bíblia e você vai levantá-la mais alto que você puder. Se pertinho de você tem alguém que está sentado, bata no ombro dele e diga: meu irmão, deixa eu orar por você que você vai ficar em pé. Isto. Levante bem alto a sua Bíblia, mais alto que você puder. Sabe, nós podemos levantá-la apenas até uma altura, mas Deus deseja que na nossa vida a palavra dele seja levantada tão alto como um testemunho. É por isso que em cada reunião nós não cansamos de proclamar e de tomar como realidade esta promessa, quando nós fazemos a nossa confissão dizendo: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, conceda ao pregador desta manhã a tua graça, a tua sabedoria, Senhor. Ó Deus, nós não queremos voltar para as nossas casas do modo como chegamos aqui. Senhor, a tua palavra nos transforma e nos muda. A tua palavra nos leva a vivermos a realidade do teu sonho aqui na terra. Por isso, Senhor, temos proclamado o poder transformador da tua palavra. Que nesta manhã, Pai, cada irmão, Senhor, ó Deus, possa ser alimentado pela tua palavra, possa ser edificado, consolado, exortado pela tua palavra, e que ela produza, Senhor, vida, não apenas para os milhares que estão nesse templo, mas potencialmente milhões que participam conosco nesta hora, assistindo pela televisão, pela internet, pelo rádio. Senhor, em nome de Jesus, alcance-os, e nós te daremos sempre toda a glória, toda a honra e todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Olhe um instante para o irmão que está aí pertinho de você, mas para não ter nenhum constrangimento, eu vou pedir que um homem olhe para um homem e uma irmã para uma irmã. Pergunte para ela assim: como eu estou vestido? Como eu estou vestida? Hã? Sim? Eu quero mostrar para você hoje alguém que se vestiu assim. Faça assim. Assim. Na Bíblia nós temos milhares de versículos, mas não tem nada na Bíblia que esteja aqui só por estar. Minha mãe dizia que muitas vezes tem pessoas que ficam enchendo linguiça. O que é isso? É só para fazer ficar grande, mas no fundo é linguiça, é sempre linguiça. Mas na Bíblia não existe nada, nada, nada. Ao ponto de Jesus falar para nós não desprezarmos nenhum tio. Queria que os irmãos sentassem aqui nos bancos do coral, aqui na frente. Robinho, coloque eles ali sentadinhos, tem tanta gente em pé. Que não ficasse nenhuma parte da Bíblia para ser desprezada, nada. E tem dois versículos muito interessantes. São os versículos 51 e 52 de Marcos. Tome comigo a sua Bíblia e nós vamos ler. Para você entender, eu vou começar a ler do versículo 32 até chegar ao 52. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, a partir do versículo 30. Marcos 14, 32. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João,
começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhes responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. 43. E logo, falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, uns dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando, todos fugiram. Então, deixando, todos fugiram. E o verso 51 e 52 que eu mencionei, o texto diz: seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Somente no Evangelho de Marcos nós encontramos esse episódio. Seguia um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Vamos assentar. Queridos, a cidade de Jerusalém fervilhava de uma maneira tão terrível nesses dias. A cidade de Jerusalém estava vivendo a noite mais dramática da sua história. Nunca tinha acontecido uma noite semelhante a esta em Jerusalém. Nunca. Judas estava liberando aquela turma de sacerdotes e soldados para irem prender Jesus. Já era noite. Muitas pessoas olhavam aquela cena, os artoches, o barulho dos soldados, a cadência da marcha deles. À noite, ali em Jerusalém, o silêncio era quebrado por isso. Mas diz o texto que um jovem, ele não se conteve apenas em ouvir, mas ele fez algo. Ele não se conteve de forma alguma, do jeito que ele estava, enrolado num lençol, pulou da cama, infiltrou-se no meio da turba que estava levando Jesus Cristo preso. Mas ele não se apercebeu que lençol não é roupa, não se deu conta que estava indevidamente vestido, e que ele poderia ser desmascarado, exposto ao vexame. Que situação!
Se você pudesse ver esse quadro, esse moço, vestido apenas, enrolado no lençol, quando ele ouviu todo aquele barulho, ele correu, vestido com um lençol. Ele não sabia de todas as consequências. Ele não sabia que estaria esse retrato aqui na Bíblia, desse momento da sua vida. Ele tem muitas coisas para nos ensinar. Sabe por quê? Esse jovem é símbolo daqueles que seguem a multidão. É o símbolo daqueles que não sabem direito o que está acontecendo. Esse jovem representa os seguidores ocasionais, aqueles discípulos assim que eu posso chamar de plantão. Ele estava ali seguindo a Jesus, mas sem medir as consequências. Ele estava vestido de uma forma inconveniente, despreparado para enfrentar as dificuldades. E esse texto nos ensina muitas coisas. A primeira coisa que aprendemos aqui nesse texto, de uma forma assim clara, que os que se cobrem com lençol são os símbolos daqueles que seguem a Jesus sem compromisso. São aqueles que seguem a Jesus, mas sem compromisso. Esse jovem tornou-se um discípulo casual. Faltava compromisso com Jesus. Era aquele seguidor de improviso. Seguia Jesus movido apenas por uma coisa: curiosidade. O que está acontecendo? Eu vou ver. Bateu apenas a curiosidade nele. Ele se infiltrou no meio da multidão. Ele não fazia parte daquela caravana. Era apenas um espectador descomprometido. Muitos ainda hoje, infelizmente, seguem Jesus, mas sem compromisso nenhum, apenas por curiosidade. Eles estão no meio da multidão, mas não conhecem Jesus e não querem também nenhuma aliança com Ele. Existem até aqueles que nem sabem direito por que estão na igreja, o que estão fazendo aqui. Aquele moço foi atraído pelo inusitado, noites, corre, está desnudo, se enrola no lençol. E o texto aqui, apenas 2 versículos, seguia um jovem coberto unicamente com o lençol e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo, deixou para trás. É seguir sem compromisso. Nós vivemos um tempo que as pessoas, infelizmente, não sabem o que é seguir Jesus. As pessoas querem seguir Jesus de qualquer maneira, seguir pela curiosidade, pelo espetáculo, vestem qualquer coisa, é lençol, me envolvo no lençol, mas lençol não é roupa. E o que acontece? Ele fugiu, saiu correndo. Procure ver essa cena, ele procurando esconder as suas vergonhas, de tanta vergonha, o momento que estava vivendo. Seguir Jesus, existem condições para segui-lo. Ele disse: vinde após mim. Ele disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Mas há uma diferença. No momento quando o coração, o que ele quer é Jesus. Ele não quer simplesmente a curiosidade. Ele não quer saber de fato sobre Jesus. Ele não está ali simplesmente para ver o que está acontecendo. Ele quer Jesus. Ele não foge. Seguir Jesus envolve compromissos. E existem condições para seguir a Jesus. São condições. E condições essas que hoje
Muitos pregadores não ensinam. Por causa disso, vivemos uma situação delicada. O nosso evangelho no Brasil, glória a Deus, como tem crescido. Já somos cerca de mais de 40 milhões de evangélicos. Ou seja, a extensão é muito grande, mas a profundidade está muito pequena. A profundidade está muito pequena. As igrejas estão cheias, glória a Deus. Mas esse é um tempo de podermos cavar, de podermos ensinar. Jesus traz condições para a pessoa segui-lo, para ser um discípulo. Em Mateus capítulo 16, o verso 24. Mateus 16, o verso de número 24, Jesus diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho sem cruz é evangelho apenas para aqueles que estão vestidos de lençol. E na hora que chega qualquer situação, ele foge, larga o lençol para trás. Sabe, seguir Jesus é compromisso. Aqui a palavra diz, Jesus diz: se alguém quer vir após mim, ele não obriga. Mas a vida sem Jesus não é vida, a vida sem Jesus não presta, a vida sem Jesus não carrega aquele buliço de alegria, de felicidade, não há o gozo, não há o prazer. A nossa fé não é uma religião, a nossa fé é exatamente o nosso relacionamento com Ele, é a nossa intimidade com Ele. E Ele disse: se alguém quer vir após mim, em meu lugar, a si mesmo se negue. Negar. Hoje as pessoas querem, quanto mais fofinho for o banco, quanto mais estacionamento tiver, quanto mais conforto tiver, aí sim, ali, e quanto mais perto for. Não é assim. No momento quando as pessoas começam a entender a questão de aliança, de compromisso, sabe, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Olhe para mim. A cruz não é uma doença. Muitas vezes a pessoa diz: essa é a cruz que eu tenho que levar. É a doença do meu filho, é a doença da minha sogra, é a doença... Não é bem. Câncer não é cruz, é doença. A cruz é a vontade de Deus. Existe a nossa própria vontade. Olhe para mim. Nossa vontade é horizontal. Quando a minha vontade horizontal cruza com a vontade de Deus, e eu opto pela vontade de Deus, isso é a cruz. A cruz é a vontade de Deus. A cruz não é problema, a cruz não é fardo, a cruz não é tristeza, a cruz é a vontade de Deus. Quando você escolhe a vontade de Deus na sua vida, isto que é cruz. Quando você pode dizer: eu estou vivendo a vontade de Deus. Quando você ama a vontade de Deus, e amar a vontade de Deus não é ficar resmungando. Jesus diz: tome a sua cruz e siga-me. É uma questão de tomar a cruz, a autonegação, de suportar a cruz. Em Lucas 14, versículo 26, nós encontramos que seguir a Jesus envolve de uma forma clara. Jesus volta e diz, Lucas 14, 26, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele coloca a condição dizendo: não pode ser meu discípulo. Nós vivemos uma época onde as pessoas sempre dão um jeitinho, vão fazer chegar, vão fazer uma conta de chegar. Não pode vir para Jesus assim mesmo, pode vir de lençol mesmo, não tem problema não. Mas Jesus fala de renúncia. Quando diz aqui o texto, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, não é aborrecer, não é isso. Não significa que você vai ser aquele aborrecido, não. Esse sentido aqui é que seu amor por Jesus é maior do que qualquer outra expressão de amor.
Você sabia que hoje, no início da igreja, milhares de irmãos foram mortos, presos? Na época que nós estamos vivendo, existem mais cristãos presos do que em toda a época do passado. Quando uma pessoa é fiel ao Senhor, quantos dos nossos irmãos estão ali, simplesmente por causa da fé em Jesus, por não negarem o Senhor. Quantas igrejas que os templos foram destruídos hoje, centenas e centenas e centenas. Quantos irmãos que não têm a Bíblia, quantos irmãos que numa hora dessa estão num cárcere gelado, outras vezes em pleno deserto, sob um calor terrível, por causa do Senhor. Sabe, seguir a Jesus envolve renúncia. Nós vivemos hoje aquele evangelho, água com açúcar, muito sem compromisso, sem renúncia. E aquilo que nós sabemos da nossa fé, pelo preço que nós pagamos por ela, o valor que damos, não é uma questão de doutrina, é mais do que isso, essa renúncia, quando o seu amor pelo Senhor. Hoje, aqui no nosso país, há toda a liberdade, estamos na TV, estamos no rádio, podemos ir para a praça, podemos ir em qualquer lugar anunciar o Senhor. Mas até quando vamos ter essa liberdade, não sabemos. Sabemos que hoje Deus aguarda a manifestação dos seus filhos. Seguir o Senhor com compromisso, e esse compromisso envolve renúncia. Mesmo aqui em Lucas capítulo 14, ainda versículo 33, a palavra diz: assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Esse versículo que está na sua Bíblia, se esse versículo está na sua Bíblia, se está, levante a mão. Está mesmo? Mas será que está na sua vida, querida? A pergunta é essa. Assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nem sempre isso é pregado nas igrejas. O que é renunciar? É você ter como se não tivesse. Nós não somos dono de nada, nós somos apenas mordomos. Aquele carro lá fora, você diz, ele é meu. É seu porque no documento é o seu nome. E você é apenas mordomo para tomar conta dele. Agora, aquele carro é para quê? É de quem? É para você servir o Senhor. Não sei quantas pessoas você traz de carona para a igreja quando vem. Não sei na sua casa quantas pessoas você hospeda quando há necessidade. Sabe, Jesus, Ele diz exatamente isso: todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não é você, querido, pegar o que você tem e simplesmente trazer para a igreja. Ao momento que numa igreja os irmãos começaram a trazer os carros e trazer as escrituras da casa, e aquele colega pastor falou: não é isso não. A escritura da sua casa é sua, mas essa casa é de Jesus. Então, quando precisa hospedar alguém, usa aquela casa. Quando precisa levar alguém para fazer um evangelismo aqui e acolá, vai naquele carro. O que é renunciar? Essa questão de ter posse. Aquele moço foi, está um espetáculo, curiosidade, todo mundo correndo, e ele vai de qualquer jeito, pega um lençol e se enrola, mas ele não sabe das implicações do que é seguir a Jesus, é abandonar tudo. Em João capítulo 8, verso de número 31, João capítulo 8, o verso de número 31 diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos.
constância. Vamos falar? Constância. Não é uma questão, o ideal, o sonho de Deus é que a nossa vida com Ele fosse sempre crescendo. Fosse sempre crescendo, não assim, ora eu estou, ora eu não estou, ora eu vou, ora eu não vou. Essa questão da falta do compromisso. Mas aqui Jesus, de uma forma clara, não são minhas palavras, Ele que disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Já eram aqueles que haviam crido nele. Quem aqui já creu nele? Levante a mão. Ele não está falando para aqueles que não haviam crido nele ainda. Ele está falando por aqueles que já haviam se entregado a ele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Eu amo essa palavra permanecer. Vamos falar? Permanecer. Outra vez, permanecer. Outra vez, permanecer. A única maneira de crescermos em Deus, a única maneira de podermos viver o sonho de Deus aqui na terra é permanecendo. É permanecendo. É permanecendo. As nossas raízes estão nele, na palavra dele. O permanecer é tão natural. Em João 15, versículo 8. João 15, versículo 8. Jesus diz: nisto é glorificado meu Pai. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Muitas vezes nós achamos que o fruto aqui é apenas só evangelização. É aquela pessoa que eu ganhei para Jesus, é uma expressão de fruto. Mas são os frutos do Espírito: o amor, a paz, a longanimidade, a mansidão, a temperança, a fé, o domínio próprio. Ou seja, os frutos. Ou seja, na sua vida, esse discípulo do Senhor, ou seja, o que o Senhor deseja é que haja tantos frutos na nossa vida. E Ele diz: assim sereis meus discípulos. Os que se cobrem com um lençol são um símbolo daqueles que seguem Jesus Cristo sem compromisso. Vamos dizer o ponto que acabamos de falar? Eu queria que você gravasse isso bem. É por isso que nós colocamos aí no painel, para você poder guardar. Vamos falar? Os que se cobrem com um lençol são um símbolo dos que seguem Cristo sem compromisso. Bata no ombro do seu irmão e diga para ele: meu irmão, os que se cobrem com um lençol são um símbolo dos que seguem a Cristo sem compromisso. Em segundo lugar, queridos, os que se vestem com lençol são um símbolo daqueles que vivem superficialmente. O lençol era a única cobertura que aquele moço possuía. Era um arranjo. Era uma proteção superficial. Não havia nada mais nele daquilo que era aparente. Nada. Só o lençol. Não tinha nada. Nem cueca ele tinha, porque ele fugiu desnudo. Nada, 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 nada. Quando arrancaram o lençol, não havia nada para proteger, como era chamada, as suas vergonhas. Há muitas pessoas ainda hoje que vivem dessa forma rasa, descomprometida, superficial. Tem apenas um verniz, aquela casca de piedade, mas nenhuma essência de santidade. O que o Senhor espera daqueles que o seguem? Muitas vezes quando a pessoa vem para Jesus, ele imagina: a minha vida vai ser uma vida bem gostosinha, isso e aquilo, sabe, tudo para mim, o sol vai amanhecer, e vai ser sempre tudo sorrindo, sabe? A vida que o Senhor tem, Deus tem o controle de todas as coisas, mas Deus
ao mesmo tempo Jesus falou: olha, se você quer vir após mim, Jesus falando, existem algumas coisas que esperam você. Muitas vezes as pessoas enfatizam apenas as bênçãos que vai encontrar com você. Alguns dizem: eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, as bênçãos me seguirão. Tudo bem, e elas seguem, se você conseguir ver tudo como bênção. Mas olha, sabe o que espera você? Faça assim: perseguições. Mateus capítulo 5, versículo 11. Mateus capítulo 5, o versículo de número 11, Jesus Cristo fala: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Sabe, o que espera você agora que você tem Jesus? Muitas vezes você acha que todo mundo vai ficar aplaudindo você e tal. Algo você precisa guardar, que Jesus falou que o mundo haveria de nos odiar. As perseguições vêm, mas na hora Jesus diz: bem-aventurados sois quando por minha causa, pelo fato de você viver essa vida bonita. Quando você, moça, está noiva, e o rapaz diz assim: vamos comer a sobremesa antes do almoço. Aí ela diz: não. Aí ele diz: se você não for comigo, acabou o noivado. Ela diz: então acabou. Quando um jeitinho, um suborno, quando o guarda vem e pega e diz: olha, e o guarda começa a falar com você, só esperando que você abra a carteira e molhe a mão dele. E você diz: tudo bem, seu guarda, eu errei, pode multar. E o guarda disse: eu posso dar um jeito. Aí você diz: eu quero que o senhor faça justiça. Sabe, quando nós olhamos sobre isso, o verso 12, Jesus toca e diz: regozijai-vos e exultai. Sabe, quando você não cede, a perseguição está ali, mas Jesus diz: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Muitas vezes nós estamos aqui, muitas igrejas estão pregando o galardão aqui na terra apenas. Vem para mim, vem para Jesus, você vai ganhar 8 apartamentos, 18 frotas de caminhão. Jesus tem caminhão, tem frota para dar à vontade, querido. Mas algo que você tem que entender, que nós passamos por aqui tão pouco tempo, e que vamos passar a eternidade com Ele, e o nosso foco não está simplesmente aqui, nosso foco permanece para a eternidade. É algo diferente. É esse compromisso: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Para você ser perseguido, como Jeremias foi julgado dentro de uma cisterna, ser perseguido como José, por causa da integridade dele, não ter dormido com a patroa, foi parar no fundo de um cárcere. Quando você começa a olhar o sofrimento dos profetas, e nós nos identificamos com ele por causa da nossa fé, Jesus diz que é o mesmo galardão deles. Sabe, nesses dias, o Espírito do Senhor tem falado à igreja, para ela se levantar, exatamente como, quando você lê em Mateus capítulo 10, vamos caminhar aqui em Mateus, capítulo 10, o verso de número 39. Mateus capítulo 10, o verso 39, Jesus volta e diz: quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achará. Interessante, quem acha a sua vida, perde. Como é que você vai? Estou vivendo a vida. O cristão é diferente.
Quem todavia perde a vida por minha causa. Não é perder a vida assim, te mataram, você foi fuzilado, não. O que é a vida para o homem aí fora? Você vê estampado nas propagandas. É a cerveja, ela que vai te dar aquele prazer, é aquele último modelo de carro que você vai se satisfazer nele. Se você mudar de casa e for para aquela casa, se você tiver uma casa na praia, sabe, é tanta coisa. Aparentemente eles olham para você e dizem, coitado, está perdendo a vida. Mas esse perder, ou Jesus Cristo é tudo na nossa vida, ou ele vai ser apenas alguma coisa. Esse moço não sabia os compromissos de seguir Jesus. Ele foi de qualquer maneira, ele tomou o lençol. Mas o lençol é fácil de ser arrancado, tirado. Ele não entendia o que era seguir a Jesus. Em Mateus 19, o verso de número 29. Mateus 19, 29. Jesus volta e diz: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Não deixe, querido, que nada te tenha a não ser o Senhor. Por isso que quando a pessoa vem para o apelo é feito, entrega a sua vida a Jesus. Deixe Ele ser o Senhor da sua vida. Ou seja, não é que nós vamos desprezar, não é isto. Mas nós vamos colocar as coisas nos devidos lugares, onde deve estar. Seguir a Jesus envolve uma coisa que nós não gostamos. Está escrito aqui em Atos 9, o verso 16. Atos 9, o verso 16, que é sofrimento. Quando Saulo converte, vem para Jesus, e o Senhor diz para ele: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Sabe, seguir a Jesus envolve sofrimento. Não, aquele sofrimento pelo pecado, não é esse tipo de sofrimento que a pessoa tem a culpa, tem o remorso e sofre pelo pecado. Mas aquele sofrimento por causa da honra do nome do Senhor. Quando você leva a sua fé às últimas consequências. Quando você escolhe não estar vestido simplesmente com um lençol. Mas quando você quer mesmo honrar o Senhor e não fazer de forma alguma motivo da sua vida de escândalo na fé. O Senhor disse: eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Mas muitos pregam o inverso. Acham que Jesus nunca vai permitir que você sofra. Esse sofrimento pelo pecado, pecado traz sofrimento. Pecado traz sofrimento. Pecado traz sofrimento, sabe? Se a pessoa pisa na bola, se ela faz, pecado causa sofrimento, sofrimento. Enquanto a pessoa, Davi disse: enquanto eu calei os meus pecados, meus ossos se envelheceram, estavam rangendo os ossos. Pecado traz sofrimento. Mas seguir a Jesus, quando você sofre, querido, você foi mandado embora do seu emprego porque você não dormiu com a sua patroa, ela te despediu, você sai de cabeça erguida. Quando você é mandado embora do emprego porque você roubou, aí você sai envergonhado. Mas sabe quando você leva a sua fé a essas consequências na sua história? E aqui esse moço está vivendo assim.
Seu não, quando você lê em 1 Coríntios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 10, a nossa própria reputação, está escrito: nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Ou seja, a nossa reputação, existem duas coisas que são muito diferentes. Uma delas é o caráter. Caráter é aquilo que os anjos dizem a Deus a meu respeito. A reputação é muitas vezes aquilo que os homens dizem a nosso respeito. E muitas vezes a nossa preocupação maior é com a nossa reputação do que com o nosso caráter. O que os homens dizem a nosso respeito são os homens que dizem. Os homens falaram que Jesus era comilão, beberrão, andava com meretrizes. Isso é reputação. Reputação é que os homens dizem a nosso respeito. O caráter é o que os anjos dizem a Deus a nosso respeito. Por isso que Paulo, ele estava ali, ele abre o coração, e ele diz exatamente isso: nós somos loucos por causa de Cristo, vós sábios em Cristo, nós fracos, vós fortes, vós nobres, nós desprezíveis. 1 Coríntios 4 ainda, versículo 11, ele diz: até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. Não significa que o cristão vai ser uma pessoa sem compromisso, não é assim. Mas ele tem como se ele não tivesse. Ele usa como se não fosse dono, nem da sua própria vida. Nem da sua própria vida. É diferente. Em Atos capítulo 5, o verso 41. Atos capítulo 5, o verso 41. Os apóstolos, depois de terem sido açoitados, olha o verso 40, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eu espero, eu oro, e nós vamos chegar um dia assim, de ver cada membro de Alagoinha vivendo essa realidade. Alguma coisa que é tão difícil entender, a dignidade de sofrer afrontas por causa. Amém, estou precisando, querido, do nome do Senhor. Continue orando por mim, querido. Ser considerado digno de sofrer afrontas por causa do nome do Senhor. Romanos capítulo 8, verso 17. Romanos capítulo 8, verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Querido, não tenha seus olhos só aqui. Não é que você vai viver hoje andando, não é assim. Mas tenha essa compreensão. Aqui a palavra diz, de uma forma tão clara que não precisa de explicação alguma. Ora, se somos filhos, quantos são os filhos aqui? Somos.
somos também o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Ou seja, aquilo que Ele herdou, nós vamos herdar, porque o Pai que determinou que fosse assim. Por isso Ele diz: se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Hebreus capítulo 11, o verso 25. Hebreus 11, o verso de número 25. A palavra diz: verso 24, Hebreus 11, 24, 25. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou, fale comigo, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. 26, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Os tesouros do Egito. O Egito naquela época era a maior potência do planeta. Todos os tesouros do Egito seriam levados para quem? Para Moisés. Era o sucessor. Mas ele preferiu o quê? E saiu, tinha apenas a sua roupa, um cajado na sua mão. E esse homem revolucionou o mundo. Sabe, quando você vive essa realidade, apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 2, o versículo 10. 1 Pedro capítulo 2, o versículo de número 10, diz assim: vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E no capítulo 5, versículo 10 diz: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, fale comigo, por um pouco, bata no ombro do seu irmão e diga: meu irmão, é só um pouquinho, não desista, meu irmão, é só um pouquinho, é só um pouquinho, é só um pouquinho. Ele diz: depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Por quê, queridos? Vamos repetir juntos o ponto 2. Os que se vestem com lençol são o símbolo daqueles que vivem superficialmente. Vamos falar? Os que se vestem com lençol são um símbolo daqueles que vivem superficialmente. Terceiro, aqueles que se cobrem com lençol são adeptos do pragmatismo. O que significa isso? Eles preferem o que dá certo em lugar do que é certo. Não era certo eu sair de lençol, mas naquele momento deu certo. Era noite, e pensou aquele jovem que poderia passar despercebido, o lençol enrolado no corpo à noite, parecia com qualquer roupa decente. A escuridão favorecia esse tipo de arranjo. Ele pensou: ninguém saberá, ninguém vai ficar sabendo, eu vou fazer. A ética dele era a ética do momento, a ética da conveniência. Muitos ainda hoje agem dessa mesma forma. Estão mais preocupados com resultados do que com a verdade.
buscam mais a conveniência pessoal do que fazer o que é certo diante de Deus. Isto é uma vida de incoerência. A vida incoerente é esta vida pragmática, onde a pessoa pensa só naquilo que dá certo e não aquilo que é certo. E algumas incoerências que muitas vezes, aqueles que estão vestidos assim só com lençol, na nossa vida, a falta de amor. Em Mateus capítulo 7, o versículo 3. Mateus 7, o versículo de número 3, Jesus volta e diz: por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? É tão fácil a gente ficar achando defeito no outro, esquecendo da gente mesmo. Mateus 23, o verso 3. Mateus 23, 3. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disseram, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Existem aqueles que dizem e não fazem. Jesus está falando, olha, talvez na sua história passaram pessoas que te ensinaram uma coisa, mas que não estavam vivendo aquilo que ensinavam. Não é para você jogar um ensino fora, que é correto, por causa daquele que te ensinou e que está vivendo de um modo errado. A falta de amor, o legalismo, quantas coisas assim tão inconsequentes brotam na vida de uma forma assim. Aqueles que cobrem com lençol são adeptos do pragmatismo. E o último ponto que eu quero deixar com os irmãos: aqueles que se cobrem com lençol são os símbolos daqueles que não podem se defender. Por quê? O jovem, ele viu-se indefeso, foi atacado. Quando ele precisou usar as mãos, o lençol caiu, porque ele ficava ali agarrado no lençol. Mas na hora que vieram atrás dele, ele ficou nu. Eram as mãos que faziam o lençol aderir ao corpo. No momento quando ele libera as mãos, o lençol cai. Ele ficou vulnerável, ele ficou desprotegido, ele ficou exposto, fugiu nu. As máscaras podem nos ocultar durante um tempo, mas ninguém consegue afivelar a máscara com segurança. Uma hora a máscara cai e nos deixa em maus lençóis, ou melhor, sem lençol. Há muitas pessoas que se infiltram no meio da multidão, despreparadas para a luta, na hora da crise. Aquele que estiver trajando apenas um lençol ficará exposto ao opróbrio, à vergonha. Querido, não é sensato vestir-se com um lençol. Você precisa trajar toda a armadura de Deus. Precisa ser aquele discípulo de verdade, um seguidor de Cristo pronto a viver e a morrer por Ele e por Ele, sem precisar fugir envergonhado. O filho pródigo, quando voltava, a primeira coisa que o pai fez foi mudar as vestes dele. Vem, filho. Mas o filho não ficou com aquela roupa andrajosa, quem sabe um só lençol. O pai disse: toma, filho. A Bíblia fala de vestes brancas, alvas, as vestes de justiça. Aqueles que se cobrem com lençol é o símbolo daqueles que não podem se defender. Por isso é tempo de colocar o capacete da salvação,
cobrir o peito com a couraça da justiça, colocar os pés neles o evangelho da paz, firmar tudo com o cinto da verdade, tomar o escudo da fé e a espada do Espírito. Somos discípulos do Senhor. Segui um jovem coberto unicamente com um lençol, lançaram-lhe a mão. Quando você está com a armadura, você está pronto para lutar. Mas se você tiver apenas um lençol, bora. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Ninguém vai sair, mas eu vou pedir que você se coloque em pé agora. Há uma diferença. Ou eu escolho o lençol, ou eu escolho a armadura. Mas eu oro para que cada membro de Lagoinha, ou você que está me assistindo, não sei em que lugar, em qual país, que nesta manhã você possa escolher: nunca mais eu quero ter uma fé superficial, nunca mais eu quero viver, eu quero escolher me vestir do Senhor Jesus e do seu poder. Levante a mão do seu irmão bem alto e vamos proclamar: caminho
Querido, durante a nossa caminhada, ainda existe a cruz. Vem cá, pastor João. O apóstolo Paulo, ele dizia: eu estou crucificado com Cristo. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Mas ele escolheu viver essa realidade. Ele pode pregar na cruz os seus pés? Pode pregar. Ele pode pregar essa mão na cruz? Pode. Mas como pregar essa? Como pregar essa? Aqui que vem o grande drama. É aquela pessoa, querido, que deixa você na cruz. É aquela vizinha que põe o lixo na sua porta. É aquele seu chefe. Quem sabe é seu genro, sua nora, seu sogro, sua sogra. Aquele irmão que sempre vai te deixar na cruz. Não desça da cruz. Muitas vezes a palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, é uma luta espiritual. Seu inimigo nunca é de carne e sangue, não é. Se a pessoa tem carne e sangue, não é inimigo. Nosso inimigo é espiritual. Por isso que nós podemos viver este sonho de Deus aqui na terra, uma vida profunda com Deus. Sabe, nesta manhã é uma manhã de você avaliar muito, remoer esta palavra que você ouviu. Vamos repetir aqueles 4 pontos para ficar bem gravado. Nós vamos orar. Que você tenha o Senhor como primeiro. Nada antes do que Ele, nada depois dEle. A Bíblia diz que a natureza, Belo Horizonte, Minas, o Brasil, o mundo, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Esses filhos comprometidos, esses filhos que levam a fé às últimas consequências. Cada passo é uma chegada. Cada passo é uma chegada. Eu não sou tudo o que o Senhor planejou para a minha vida, mas eu não sou hoje o que eu era ontem. E eu sei que amanhã eu serei mais do que eu sou hoje, se eu viver esses 4 pontos. Vamos dizer juntos o primeiro: os que se cobrem com um lençol são um símbolo que segue em Cristo sem compromisso. O segundo: vamos falar juntos? Os que se vestem com lençol são um símbolo daqueles que vivem superficialmente. O terceiro ponto, qual foi? Aqueles que se cobrem com um lençol são adeptos do pragmatismo. E o último ponto: aqueles que se cobrem com um lençol são um símbolo dos que não podem se defender. Põe as mãos sobre seu coração. Ore comigo dizendo: Senhor Deus, eu quero cada dia me revestir do Senhor. Eu não quero, Senhor, ter apenas uma capa, um lençol. Eu quero que o Senhor me conheça, e eu quero ser conhecido como o Senhor me conhece. Perdoa-me, Deus, tantas vezes que eu usei o lençol, eu não me defendi, e eu fiquei exposto e envergonhei o teu nome. Mas nesta manhã eu escolho, Senhor. A tua palavra diz: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e da força do seu poder. Eu me visto do Senhor
e da tua força. Quero viver para a glória do teu nome. Pai, eu quero esta aliança contigo. Aqueles que querem esta aliança com Ele, ergam as duas mãos para os céus e diga: Senhor Deus, contempla nesse gesto o renovar da minha aliança contigo, em afirmar que Tu és tudo na minha vida, e eu não te seguirei por aquilo que eu vou receber. Eu te sigo e te seguirei por aquilo que Tu és. Tu és o meu Senhor, que me comprou. Eu sou teu, e o teu amor é que me faz viver uma vida totalmente entregue, rendida ao Senhor. E eu escolho nesta hora, mais uma vez, me entregar a Ti. E eu oro como orei a primeira vez, quando eu disse: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, miserável, condenado, mas eu ouvi do Teu amor e eu abri meu coração e eu Te convidei. Eu recordo quando disse: ó Jesus, entra agora na minha vida, eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andava contigo, mas me desviei, nesta hora eu volto, buscando a restauração, na certeza que eu serei aceito. Continue com seus olhos fechados. E eu quero orar por você. Por você que pela primeira vez hoje, na sua história, orou dizendo: Jesus, eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus Cristo. Você que o toma como seu Senhor, seu Salvador. Ou você que estava desviado, mas hoje você volta aos caminhos dele. Por você eu quero orar. Enquanto todos estão com os olhos fechados orando, eu vou pedir que você que hoje entrega a sua vida a Jesus, ou você que estava desviado, que hoje volta aos caminhos dele, que aí no seu lugar você vai levantar bem alta a sua mão. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, ou você que se reconcilia com Ele, levante mais alto que você puder a sua mão. Eu quero ver a sua mão erguida. Eu quero ver a sua mão erguida. Pode levantar. Mais alto que você puder. Pode levantar a sua mão. Pode. Aqui embaixo, aqui embaixo. Agora eu vou pedir algo. Saia do seu lugar. Você que levantou a sua mão, venha até aqui à frente. Nós vamos orar por você agora. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, deixe o seu lugar e vem. Pode vir. Pode vir. Essa é a hora de Deus para você. Vem, 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 vem. Um homem, uma mulher, jovem, uma criança, quero seguir-te. Todo crente que está aqui, olhe para a pessoa que está aí ao seu lado, pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Você está enrolado no lençol, ou você está entregando, precisa entregar sua vida a Jesus? Esta é a hora de Deus para você. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Esta é a hora de Deus para você. Vem. 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 Que o meu coração
deseja fazer a tua vontade. Que o teu amor flua em minha vida. Vem. Que o teu perdão alcance até os meus inimigos. Quero seguir-te. Eu quero viver como tu. Quero seguir-te. Dia após dia. Quero seguir-te. Quero viver como tu. Quero seguir-te. Dia após dia. Querida igreja, vamos estender as mãos sobre estas vidas que estão aqui. Mas você que está aí no seu lugar, sabendo que seu lugar não é aí, mas é aqui. Quem sabe você está envergonhado, dizendo: se eu for à frente, talvez alguém vai saber que eu estava desviado. Mas é só para você envergonhar Satanás. Ou você envergonha Satanás, ou ele te envergonha. Não existe outro caminho. Esta é uma manhã para você deixar essa vestidura que você tem, esta de apenas um lençol, e vestir-se de uma forma diferente, os atos de justiça de Cristo. Tudo será tão novo, tudo será tão novo. Quando nós acabarmos de orar, o coral vai cantar essa mensagem, Alfa e Ômega, e nós vamos estar saindo, ouvindo essa mensagem. Mas este é o momento para estes corações, é o momento para os pais, o pai que se alegra em ver seu filho aqui. Esse é o momento também para você que está aí na sua casa. Não existem empecilhos, Jesus está aí também. E nesta hora esse telefone que aparece, 3429-9550, estamos aqui em Belo Horizonte. Ligue, nós vamos orar com você e por você, para que o que esses que estão aqui estão experimentando, você possa experimentar de uma forma tão gloriosa. Ore comigo, igreja, dizendo: Deus e Pai, nesta hora, desligamos dessas vidas todo o poder das trevas, ligamos agora cada uma delas com a tua vida, para que possam viver como filhos e filhas do Senhor. Pai querido, eu derramo o meu amor sobre estes corações, para que tudo seja novo na vida deles. Troque essas vestes, troque essas vestes. Vestimos cada um pela fé, confirmando a decisão deles nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Vocês estão ajoelhados, fiquem em pé, chegue aqui bem pertinho de mim. Os consolidadores se aproximam, chegue aqui bem perto. O de mais lindo que poderia ter acontecido na vida de vocês foi o que aconteceu hoje. Tudo será novo, diferente na vida de vocês, porque Jesus os aceitou, Ele os perdoou. Tudo é novo, e é tão novo que até uma nova família você receberá.
uma família meiga, uma família carinhosa, uma família que você vai poder contar. Eu vou contar até 3. Quando eu falar 3, eu vou pedir que você vire para você conhecer a sua família. Olhe para mim. A igreja, levante as mãos e conte comigo. Igreja, não vocês. Vamos contar? 1, 2, 3. Vire agora, vire. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Bem-vindos à família de Deus. Aleluia, glória a Deus.